Essa semana completa 15 anos da tragédia climática que deixou 900 mortos na região serrana do Rio de Janeiro. Lembra dessa história? De lá para cá, o país já registrou mais de 18 mil desastres climáticos causados por chuvas intensas. E há quem negue os eventos climáticos extremos, os negacionistas do clima. Vamos rememorar essa história, que é uma história dolorida, mas que é importante que a gente se lembre dela em memória das pessoas, mas também para ver se tomamos o juízo de fazermos as mesmas coisas e esperarmos um resultado diferente. Lucas Machado está aqui com a gente, ele está na Serra Fluminense e vai contar um pouco, recontar, Lucas, um pouco dessa história. Muito boa noite para você. Oi, Natuza, boa noite para você, boa noite aos assinantes. O dia 11 de janeiro de 2011 ficou marcado na história da região serrana e do país, quando aconteceu a maior tragédia climática da história do Brasil, com 911 mortos e pelo menos 99 desaparecidos. Esse fato que aconteceu no dia 11 de janeiro de 2011, há 15 anos, todo ano é lembrado, principalmente pelas pessoas que moram aqui na região serrana. A gente fala ao vivo de Petrópolis, mas foram pelo menos 6 cidades na região serrana atingidas por fortes chuvas que causaram deslizamentos em várias regiões da serra e também inundações. Inundações que arrastaram casas, histórias, famílias inteiras, perderam tudo e principalmente vidas por causa dessa tragédia climática. Uma tragédia que também foi um marco até para os estudiosos que começaram a partir dali a acompanhar o comportamento das chuvas em todo o país. Nós tivemos um marco também em 2011, que foi a criação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, e que faz os alertas para os municípios do Brasil com relação aos desastres e que, inclusive, nos trouxe um levantamento exclusivo com relação a quanto essas chuvas têm aumentado nessas cidades. Um exemplo em Petrópolis, em Teresópolis e em Nova Friburgo, cidades aqui da Serra, as 3 principais cidades e as 3 mais afetadas pela tragédia. Em Teresópolis, por ano, desde 2011, tem aumentado 4 milímetros as chuvas intensas, aquelas que se acumulam por 5 dias e que causam os deslizamentos de terra. Nós temos outros números também para trazer aí na tela, que são os números de onde se concentram, segundo o CEMADEM, desde 2011, na verdade, nos últimos 5 anos, de 2021 a 2025, onde estão se concentrando esses extremos de chuva no Brasil. No Nordeste, na região Sudeste, de onde falamos, e na região Sul. Percentuais entre 25% e 28% dos extremos de chuva nesses últimos 5 anos se concentraram nessas regiões. Foram 18.281 desastres registrados desde 2011. São pelo menos 600% a mais do que toda a série histórica de 1990. Esse número foi trazido pela Universidade Federal de São Paulo em um levantamento que nós também conseguimos para trazer hoje aqui no jornal. E também, na terceira tela, quais foram os danos causados desde 2011 no Brasil. Mais de 2.400 mortos, mais de 1.400 desaparecidos, mais de 300 mil pessoas feridas ou doentes, 1 milhão de desabrigados, 5 milhões de desalojados e 58 milhões de pessoas afetadas diretamente com esses desastres climáticos, segundo esse segundo levantamento trazido pela Unifesp, com os dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós ouvimos o professor Ronaldo, da Universidade Federal de São Paulo, sobre esse comportamento das chuvas intensas, especialmente nesses últimos anos, desde 2011, quando aconteceu o maior desastre climático do Brasil. Vamos ouvi-lo. Está crescendo cada vez mais e nós já sabemos que vai crescer essa frequência de desastre nos próximos anos e décadas. A gente precisa da adaptação das cidades. As nossas cidades não foram construídas preparadas para essa frequência e intensidade de chuvas extremas. Então nós precisamos de melhor sistemas de escoamento de água, a aplicação do que a gente chama soluções baseadas na natureza, que são os jardins que absorvem mais as águas, que são sistemas que alertam as pessoas quando estão vindo os casos extremos para evitar as mortes. Então ele passa pelo comportamento humano, pelas decisões do setor público e privado.
Bom, Natuza, se você me perguntar como as pessoas têm conseguido reconstruir as vidas desde 2011, eu diria que com muita força e resiliência, essa força e essa resiliência vem de uma imagem que é o marco da tragédia de 2011, que foi registrada em São José do Vale do Rio Preto, cidade vizinha aqui em Petrópolis, que é do salvamento da dona Ilair Pereira de Souza. Ela que estava na laje da casa do irmão dela, em São José do Vale do Rio Preto, enquanto a enxurrada arrastava tudo, a enxurrada que passava ali pelo Rio Preto, ela foi salva por uma corda, içada por vizinhos. Ela que estava com o cachorro acabou sendo arrastado pela correnteza. Ela, felizmente, conseguiu sobreviver, ainda vive ali em São José do Vale do Rio Preto. Eu e o William Correia fomos conversar um pouco com ela hoje. Vamos ouvir o que ela disse. Muito triste, né, homem? Eu perdi tudo. Olha, minha mãe trabalhou a vida inteira para me dar uma boneca de presente. Eu era criança, né? Ela falava, minha filha, nunca desfaz dessa boneca. Pô, tiralho d'água, carregou a boneca. Aí levou meus cachorrinhos, meu passarinho, a maritaca, tá chamando mamãe, que é papá. Eu falei, espera quando a água baixar eu te dou. Mas eu já sabia que a água ia levar ela. Eu pensava que eu ia morrer, né? Falei lá, vai eu morar com mamãe e papai. Mas Deus me salvou, né? Puxa, Gabeira, eu quando vejo esse noticiário, eu me lembro das eleições de 2024 e fico com raiva, sabe? Porque esse foi um não tema nas eleições. Esse é um não tema, infelizmente, e talvez seja um não tema nas eleições presidenciais. É como se, assim, a gente está levando burdoada dos eventos climáticos extremos toda vez. E a gente como sociedade não acorda para a gente poder cutucar os governantes ou os pretensos governantes a dar uma solução para a gente. Isso mesmo, Natuza. Quando vejo essas imagens, eu me lembro que eu cobri essa tragédia. Eu me lembro que cheguei do exterior, na manhã que eu tinha chegado, recebi essa notícia. Nós alugamos uma caminhonete com tração nas 4 rodas, compramos algumas galochas no caminho para poder enfrentar o trabalho e realmente eu produzi ali fotografias que eu até hoje não tive coragem, tão trágicas que eu não tive coragem de publicar. A lição que a gente teve ali naquele momento, parcialmente ela foi, de uma certa maneira, apreendida no trabalho de previsão, de anúncio, de alarme, mas no trabalho da resiliência, da revisão de como se constroem e como se preparam as cidades, a gente avançou pouco. Eu me lembro que eu fui muitas vezes depois à Serra, exatamente para cobrir o pós-desastre. E uma das coisas que eu me recordo ainda é que, em alguns casos, eu fui para cobrir denúncias de corrupção que as câmaras de vereadores estavam fazendo, porque o dinheiro destinado a construir casas e a reparar os efeitos dos desastres estava sendo mal gasto ou desviado por dirigentes municipais. É impressionante esse trabalho também. A gente tem dificuldades em reconstruir e no trabalho de reconstrução ainda existe muita... temos que ficar muito atento porque ainda há gente que desvia dinheiro desse tipo de atividade. Eu espero que realmente a gente tenha, a partir dessa tragédia e comemorando essa tragédia, a gente tenha uma ideia de como é necessário realmente avançar. Recentemente morreu aqui no Pantanal um grande arquiteto chinês que teve a ideia de criar as cidades esponjas, de que teve a ideia de utilizar árvores, vários caminhos para fazer com que as águas fossem retidas. E, infelizmente, ele morreu num desastre de avião. Mas existem hoje 1000 ideias, 1000 possibilidades de aumentar a resiliência da cidade. Mas falta ainda muita vontade política, falta ainda muita compreensão. Não só de que nós precisamos ter uma prevenção grande, como nós precisamos também reformar a nossa maneira de viver. Depois de tudo isso que eu vi,
na Serra Fluminense, aconteceram as enchentes no Rio Grande do Sul. Mais uma vez nós fomos levados por um impacto muito grande. Eu tive a oportunidade então de estudar a reconstrução de Nova Orleans e achei que o caminho nosso seria utilizar esses desastres para inaugurar um novo modo de viver e de construir nessa cidade. Infelizmente, essa ideia de renovação, de construir para os novos tempos, ainda não está muito difundida. Mas eu acho que num dia como esse, em que nós comemoramos algo tão triste, tão marcante, inclusive na minha vida, eu acho que fica a lembrança. Nós precisamos compreender a realidade, nós precisamos fazer alguma coisa diante dessa realidade que só piora, Natuza.